Deuteronômio capítulo 4, verso de número 10. Amém? A Bíblia diz assim: o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor, nosso Deus, quando Ele me disse: reúna esse povo na minha presença, para que escutem o que eu vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira, e assim ensinem os seus filhos. Portanto, o que aconteceu no Monte Sinai naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor, o nosso Deus, quando Ele me disse: reúna esse povo na minha presença, para que escutem o que eu vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira e assim ensinem os seus filhos. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela leitura da sua palavra. Nessa noite o Senhor possa falar ao coração de cada um que está aqui. Que cada pai, que cada mãe, que cada família seja ricamente abençoada através de tudo que nós iremos aprender acerca das Escrituras Sagradas. Deus, eu te agradeço por essa família na fé maravilhosa que o Senhor me deu, que o Senhor tem acrescentado a cada dia. Eu te louvo e te peço que nessa noite eu seja um instrumento de bênção para a vida desses irmãos. Que respostas de oração sejam trazidas ao coração deles, que uma palavra vinda do teu coração possa vir de encontro ao coração de cada um de nós. Nós estamos aqui porque precisamos ouvir tua voz. Por isso fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Pode se assentar no seu lugar, em nome de Jesus. Gustavo, melhora um pouquinho para mim. Amém, queridos? Você está alegre de estar aqui essa noite? Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com você nessa noite, trazer uma palavra. E a palavra que eu quero ministrar, eu acredito que ela alcança todos nós. Em alguns momentos eu vou falar aos pais, mas eu quero tratar muito a questão de família aqui essa noite. Como eu falei aqui no momento antes da oração, eu e a pastora ainda não somos pais de filhos carnais. Mas Deus, Ele nos deu centenas de filhos espirituais. E eu louvo ao Senhor por isso. Filhos que às vezes dão mais trabalho do que um de sangue mesmo. Mas a gente também é feliz por isso. E eu gosto até de dizer, porque teve um dia uma pessoa falou com a gente, disse assim: ó pastor, para vocês serem completamente realizados, só falta vocês serem pais. E eu gosto de dizer que eu não preciso ter filho para falar ou ensinar sobre filho. Porque, em primeiro lugar, todo o ensino que sai desse altar é pautado na palavra de Deus, independente se eu sou pai ou não. Na verdade, às vezes o pastor, ele é mais pai de alguns do que os próprios pais, que às vezes não ajudam os próprios filhos a resolver os problemas dentro de casa. Segundo, por que eu falo isso? Porque quem foi o pai de Jesus, querido? Quem sabe aí? Gente, José. Mas José, ele foi e ao mesmo tempo não foi pai. Porque foi Deus quem colocou Jesus no ventre de Maria. Ou seja, Deus deu um filho para José cuidar que não era dele. E ele cuidou com toda a sabedoria. Da mesma forma foi que Deus deu filho para nós. Na verdade, não são nossos. A sua vida pertence ao Senhor, você pertence a Ele. Então, isso faz da gente também um pai espiritual. Amém, querido?
Então, depois do culto, eu queria um abraço no Dia dos Pais também, seu, tá? Em nome de Jesus. Querido, presta atenção uma coisa. Os pais de hoje em dia, eu falo que o que eles mais precisam entender é a necessidade que nós temos de suprir as necessidades materiais, emocionais, mas principalmente espirituais dos filhos. A palavra de Deus, ela declara lá no Salmo 127:3, não precisa abrir a Bíblia, mas se você quiser anotar, depois lê em casa. A Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos, e o fruto do seu ventre, seu galardão. Você precisa entender nessa noite, você pai, mãe, escuta aqui, abre bem os seus ouvidos. Os seus filhos não são seus, eles são de Deus. Vou dizer de novo, porque ninguém disse amém aqui, misericórdia. Acho que vocês ainda não pegaram no tranco até agora. Fala para quem está do seu lado assim, você está num culto, amém, querido? Quando o pastor falar alguma coisa aí legal, você dá um glória a Deus bem alto. Amém? Estamos combinados assim? Amém? Os seus filhos não são seus. Os seus filhos são de Deus. Amém, queridos? É Deus que cuida deles. O Senhor, Ele apenas confiou aos pais o cuidado dos seus filhos. E aí talvez você diga assim, pastor, amém por isso. Glória a Deus, os meus filhos, eles são de Deus. Só que não é tão simples assim. Deus, Ele confiou a vocês e a mim o cuidado dos nossos filhos. Nós vamos prestar contas da maneira que eles foram educados. Nós vamos responder perante o Senhor por isso. E isso deve trazer um peso, deve trazer um temor ao nosso coração, especialmente no que diz respeito à formação espiritual deles. Você vai dar conta de como você criou seus filhos na disciplina do Senhor. Isso é sério. Então Deus está chamando os pais aqui essa noite a assumirem um compromisso de quê, pastor? De você ministrar a vida espiritual dos seus filhos. A responsabilidade é sua. E se você for observar, desde os dias da velha aliança, Deus já esperava isso de nós. No texto que nós lemos, no verso 10, voltando um versículo, a Bíblia diz lá no verso 9, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Presta atenção uma coisa. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você aqui essa noite é que nós precisamos ministrar a palavra de Deus aos nossos filhos. Você precisa sair daqui entendendo isso. O ensino da palavra de Deus, ou a falta dele, tem o poder de afetar a vida do seu filho o resto da vida dele. O resto da vida. Agora você precisa entender que isso aqui é uma ordenança. O que a Bíblia diz em Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Presta atenção, a Bíblia está dizendo ensina. É uma ordenança de Deus. Deus está querendo mostrar para você, pai, mãe, que você não pode deixar para ensinar os princípios cristãos para o seu filho quando ele ficar velho. Não. Quando ele ficar velho, ele precisa já saber muito bem as decisões que ele vai tomar para a própria vida dele.
baseada nos ensinamentos que nós demos lá há anos atrás. Para que quando ele ficar velho, você tenha orgulho de olhar para o seu filho e de ver quem ele se tornou. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Só que isso nunca vai acontecer se você não começar agora. Eu vejo muitos pais dizendo que têm orgulho do filho deles. Glória a Deus por isso. Mas o principal orgulho que você deve carregar no seu coração é de ver o seu filho servindo ao Senhor. Enquanto o seu filho não servir ao Senhor, eu sei que você pode ser orgulhoso sim, por ele ser trabalhador, por ele ter caráter, mas você precisa orar por ele todos os dias. Você precisa batalhar em oração para que ele entregue o coração dele para Jesus. Porque não existe um privilégio maior para um pai e uma mãe do que ver um filho andando nos caminhos do Senhor. Não existe. Então, quando eu falo isso, você precisa entender que não se trata, quando eu falo de você ensinar para o seu filho, eu não estou falando de você dar apenas uma boa educação para ele, mas a verdadeira educação. Eu vejo muitos pais se preocupando em dar roupa, em dar um monte de coisa para o filho, em poder pagar uma escola particular para ele estudar, para ele ser bom. Glória a Deus por isso. Se você puder fazer, faça. Mas a melhor e a verdadeira educação não vem da escola, vem de casa. Não vem de livros, vem da Bíblia Sagrada. Essa é a maior e a verdadeira educação que os seus filhos precisam receber. É quando você ensina eles a andarem nas veredas da justiça, nos princípios, nos caminhos bíblicos. Eu tenho visto muitos pais se alegrando em ver o filho por ter uma boa profissão, por ter se formado, mas eles não se entristecem pela não conversão deles. Tem muito pai que diz ser realizado por ter um filho do jeito que ele é. Se sinta assim, tenha orgulho do seu filho. Mas, querido, enquanto o seu filho não entregar o coração dele para Jesus, você precisa ter um coração insatisfeito dentro de você. Você precisa orar por ele, pela conversão, pela salvação dele todos os dias. E eu vejo muitos pais, às vezes, dizendo assim, não, pastor, lá quando meu filho ele for velho, ou às vezes o filho ele está desviado dos caminhos do Senhor, não, pastor, depois eles voltam. Amém, eu creio que voltam sim. Contudo, o que a Bíblia está nos ensinando é que se nós ensinarmos o caminho para eles hoje, provavelmente amanhã eles não vão se desviar dele. Isso é o mais importante. Só que isso não é papel do pastor. Educar os filhos na admoestação do Senhor é papel dos pais. Eu gosto até de dizer sempre quando eu vou apresentar uma criança aqui no altar. O meu papel é apresentar o seu filho para Deus. O seu papel é apresentar Deus para os seus filhos todos os dias. Porque tem muito pai que pensa que porque consagrou o filho dele aqui no altar, ele vai ser um santinho. Ele vai servir ao Senhor. Não tem nada disso não, querido. Você precisa entender uma coisa. Uma criança, ele não conhece Deus. O primeiro contato com Deus, o primeiro aprendizado sobre Deus, ele vai ter através da sua vida, pai e mãe. Deus, ele vem sobre a vida do filho através da vida dos pais. Então eu quero falar ao coração dos dois aqui essa noite, pai, mãe, porque tem mãe que é mais pai do que o próprio pai também. Porque ele não assume a paternidade e a responsabilidade dele dentro de casa. Eu quero falar para a família aqui essa noite. Talvez até domingo que vem eu continue ministrando sobre isso, porque eu tenho andado preocupado com as famílias da igreja, de modo em geral. Então entenda uma coisa, querido. A pergunta que eu te faço é:
Escuta bem isso que eu vou te perguntar. Os seus filhos veem Deus em você? Os seus filhos já viram você ajoelhado buscando ao Senhor, banhado em lágrimas dentro de casa? Os seus filhos já viram você adorando ao Senhor com toda a intensidade? Que seja cantando dentro do banheiro, debaixo do chuveiro. Será que já? Eu e a minha esposa, nós temos um quartinho lá em casa que a gente chama de quartinho de oração. E vez por outra eu chego em casa e eu pego ela lá ajoelhada chorando na presença de Deus. Vez por outra eu dou um beijo nela, ela diz para mim assim, você não vai deitar? Eu falo, não, eu vou lá para o nosso quartinho porque eu estou precisando orar um pouco essa madrugada. Esse é o ambiente que nós estamos gerando para quando os nossos filhos chegarem, eles poderem crescer em um ambiente carregado de oração, carregado da unção do Espírito Santo. E não pense você que isso aqui é algo vago, não. Isso é um mandamento da palavra. Sabe o que é que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, verso 4? E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pastor, como é que um pai pode ser um bom pai? Dando tudo para os filhos? Não, até gosto de dizer que se você der tudo, você pode criar um delinquente dentro da sua casa. Filho tem que ter limite, tem que aprender a ouvir não. Pastor, o bom pai é aquele que não deixa faltar comida, roupa. Isso é importante, mas não é só isso também. O bom pai, o bom marido, o bom servo de Deus, o sacerdote da casa, ele cobre a sua família com oração. Esse é o segundo ponto que eu quero falar com você essa noite. O verdadeiro sacerdote do lar, ele guia espiritualmente a sua casa. Ele deve cobri-los com orações. A palavra de Deus, ela nos mostra que Isaac, ele buscou ao Senhor em favor da sua esposa, Rebeca. A Bíblia diz que ela era estéril, mas Isaac buscou, lá em Gênesis 25, a Bíblia conta isso. E a Bíblia diz que Deus ouviu as orações de Isaac e Rebeca deu à luz. As Escrituras nos falam de Jó, que todos os dias oferecia sacrifícios em favor da vida dos filhos, para remi-los dos pecados deles, mesmo sem saber se eles tinham pecado ou não. Olha que pai Jó não foi. Você precisa entender, querido, que o homem e a mulher de Deus, eles precisam ter um coração e uma vida de oração voltada para cobrir, para proteger a sua família. A sua vida de oração tem protegido os seus? A sua vida de devocional, a sua vida de consagração tem sido suficiente para impedir que o inimigo entre e faça uma bagunça na sua família? Quando eu me refiro a proteger, eu não estou falando de você colocar cerca, alarme, muros mais altos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de você protegê-los espiritualmente. E a Bíblia ensina sobre isso também, usando de exemplo a vida de um homem chamado Esdras. Lá no capítulo 8, verso 21, a Bíblia diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Vou te dizer uma coisa, você quer uma jornada feliz para a sua família? Amém? Será que você está se preparando espiritualmente para que isso aconteça? Esdras, ele apregoou um jejum
Ele buscou ao Senhor, se humilharam diante dele para que eles tivessem uma jornada feliz. Por que você acha que a alegria para sua casa vai vir quando você tiver dinheiro? Por que você acha que você vai ter um casamento feliz quando não te faltar nada dentro de casa? A jornada feliz, a caminhada feliz da sua família até chegar no céu, ela vai se dar pelo seu compromisso com o Senhor aqui, pela sua devoção na área espiritual. Não adianta você querer ter uma família feliz se Jesus não for o centro da casa. Nunca vai ser. Nunca. Se você abrir a Bíblia lá em 1 Samuel, você vai ler acerca de Davi e os seus homens saindo para a batalha. E o que acontece, pastor? Eles saem e deixam as suas mulheres e os seus filhos desprotegidos. Está lá na Bíblia, 1 Samuel capítulo 30. Eles deixam a sua família desprotegidas lá em Ziclag. E o que aconteceu, pastor? Enquanto aqueles homens, junto com Davi, estavam fora, a Bíblia diz que os amalequitas vieram, incendiaram tudo e tomaram as mulheres e os filhos dele e levaram cativos. 3 dias depois, a Bíblia diz que eles chegaram e quando eles viram que a família deles e tudo tinha acabado, eles se desesperaram. É o que acontece com muita gente. Quando ele tem a família dentro de casa, ele trata de qualquer maneira com desprezo. Quando perde, ele quer suicidar, ele quer fazer besteira, ele quer dar show, mas quando tinha, ele não valorizou. E aí o diabo entra, destrói a família, e aí quando ele acaba, quando ele perde tudo, ele fala, o que aconteceu? Cadê minha família? Perdi tudo. Só que a Bíblia diz que eles se fortaleceram no Senhor e foram atrás, conseguiram resgatá-los. Glória a Deus por isso. Eu aprendo aqui 2 lições nesse texto. Primeiro, o perigo da ausência de cada um de nós dentro da nossa casa. O perigo de você permanecer ausente na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos, na vida dos pais. Querido, quando você se ausenta espiritualmente, principalmente, que eu digo, na vida deles, o diabo assume o lugar. Pode ter certeza disso. Tem muitos pais que nem sabem o que anda acontecendo dentro de casa com o próprio filho. Porque não tem diálogo, não conversa, não senta com a esposa para conversar, não senta com o marido. E aí eu quero te dizer uma coisa, querido. O inimigo está doidinho para poder entrar e destruir sua família. O diabo está doido para poder tocar na vida, seja dos filhos, seja nos cônjuges, eu não sei. Mas glória a Deus que Deus ainda teve misericórdia e ainda ajudou eles a consertar aquela situação. Como da mesma forma tem conserto para a sua família também nessa noite. Agora, em segundo lugar, diante dessa palavra de Davi, eu aprendo que o governo espiritual do lar envolve proteção. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Deus, Ele nos mostrou isso na palavra, desde o início, lá na vida de Adão. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 2, verso 15, que Deus, Ele tomou, pois, o Senhor Deus, tomou ao homem, Adão, que está dizendo aqui, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Presta muita atenção nisso aqui. Deus colocou Adão no jardim e além de cultivar o jardim, Deus mandou Adão guardar o jardim. Mas a pergunta que eu te faço é, guardar de quê? Se nem Eva existia ainda naquela época. Deus, eu acredito, que Deus ele já estava mostrando para Adão que Satanás, o inimigo das nossas almas, viria para poder tentar atacar os dois. E ele precisava guardar o jardim dos ataques do inimigo. Isso aqui é muito profundo. Não havia ninguém, não havia outro ser humano. Havia Deus,
Havia Adão e os animais. Mais nada. E Deus já estava instruindo Adão a guardar o lugar aonde ele e Eva estariam. Eu fico pensando se Adão ele tivesse protegido Eva. Se Adão tivesse ensinado para Eva os princípios, a importância de obedecerem ao Senhor, talvez não tinha acontecido o que aconteceu. E é o que tem acontecido dentro de casa. Negligência espiritual. Pais, maridos, esposas, que veem as coisas acontecer e eles fazem vista grossa, vão largando para lá. Você sabe que precisa ter um conserto, mas você se torna indiferente aqui. Querido, a Bíblia é clara e ela mostra que nós precisamos guardar nossas famílias. E isso envolve oração, vigilância e o ensino da palavra dentro dos nossos lares. Essa semana eu coloquei lá na célula lá uma pergunta, dizendo o seguinte: qual foi a última vez que você sentou com sua família para estudar o Sermão da Montanha com eles? Que dia que você sentou com o seu marido, com a sua esposa, com os filhos para poder fazer um culto? Para poder buscar o Senhor, para poder orar? Nós vamos falar disso aqui daqui a pouco. O problema é que nós não temos tempo, porque a gente acha que gastar tempo com Deus é perder tempo. Aí a gente gasta trabalhando, ganhando dinheiro, adquirindo as coisas. E amanhã você vai ver que tudo que você adquiriu vai ser a causa de você perder a coisa mais preciosa que você tem, sua família. Eu conheço muita gente que o dinheiro que ele ganhou custou a família dele. Custou o filho. Custou a esposa. Custou o marido. Lá em Atos capítulo 10, a Bíblia fala de como Deus visitou de maneira maravilhosa a casa de Cornélio. Não é o Cornélio da marcha aqui não, é o outro. Mas Deus vai visitar a sua casa também, amém, Cornélio? Muito, cada vez mais. E a Bíblia fala que Deus visitou com salvação, encheu aquelas pessoas do Espírito Santo. Só que sabe o que a Bíblia também diz? Isso não aconteceu sem mais nem menos, não. A Bíblia diz que continuamente Cornélio orava a Deus. Escuta uma coisa, querido. Saia daqui pensando nisso, levando isso para a sua casa. Aonde há uma semeadura de oração, sempre haverá uma colheita da manifestação no poder de Deus. Sempre. Se você quer ver Deus agir na sua casa, cubra a sua família de oração. E você vai ver feitos grandiosos. Porque o Senhor, Ele sempre age aonde existe um ambiente de oração. Sempre. O problema é que nós queremos o agir de Deus. E a nossa vida de oração é totalmente fraca. Agora não basta também você orar somente. Eu gosto de dizer que a gente precisa gerar um ambiente de oração. Dentro da sua casa existe um ambiente de oração? Se não existe, precisa começar a existir. Pastor, como é que eu gero um ambiente de oração? Terceiro princípio que eu trago para vocês: orando juntos. Além de você cobrir a vida dos seus familiares com oração, eu quero dizer que o cabeça do lar, ele deve proporcionar um ambiente de oração a todos os seus familiares. Ensiná-los a não depender de só receber oração, mas orarem juntos. O problema é que parece que quando a gente fala isso, a gente está falando grego. Porque eu sou suspeito para falar. Se tiver, às vezes, 10 pessoas aqui dentro da igreja que praticam isso, é muito. Infelizmente. Sempre que for possível, a família ela deve orar junto. Como muitas vezes acontecia na igreja primitiva.
Eu gosto de um texto que está lá em Atos, capítulo 21, verso 5. A Bíblia fala nos versos anteriores, quando Paulo ele chega a Tiro, e eles ficaram ali durante uma semana. Quando eles foram continuar a viagem, sabe o que aconteceu? Passado aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, foram até de fora da cidade, ajoelhados na praia, e juntos nós oramos. Se você quer ter uma trajetória feliz para a sua família, crie um ambiente de oração dentro de casa. Agora não adianta você fazer coisas isoladas, porque tem muita gente também que gosta de citar texto bíblico, gosta de ficar dando lição para um, para o outro, para o marido, para a esposa. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa viver a Bíblia dentro da sua casa. Não adianta você conhecer e não viver. Não adianta você citar texto bíblico se você não vive. Eu não quero dizer aqui que o casal ele tem que orar junto o tempo todo. Porque a vida de oração, ela ainda também tem um caráter individual com Deus. Cada um pode ter o seu tempo. Mas isso também deve acontecer nas nossas vidas. Porque quando o casal ora junto, querido, ele goza de princípios espirituais que talvez orando sozinho eles não iam conseguir. E isso é bíblico. Mateus capítulo 18, versos 19 e 20, a Bíblia diz: ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acharem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. O próprio Jesus ensinou que um reino dividido ele não subsiste. Então, querido, entenda uma coisa, isso aqui aplica-se à família também. Por quê, pastor? Porque se não há um ambiente de oração, se não tem concordância com aquilo que nós oramos, não tem a bênção. Eu gosto de dizer que quando o casal ora junto, eles aumentam o poder dele contra o inimigo. Se você ora junto com a sua esposa, Satanás vai se levantar contra vocês do mesmo jeito, mas os dois estarão fortes. Se só um dos dois oram, o diabo vai encontrar um espaço para poder entrar. E aí aquele que está fraco vai começar a ser instrumento de Satanás para poder destruir o cônjuge. É assim ou não é que acontece? Claro que é. A Bíblia, querido, ela mostra que precisa haver sintonia espiritual entre o casal. Os dois precisam buscar a Deus, não só um. Não é dever só do marido, é dever dele e da esposa, de todos. Porque se não acontecer isso, os desentendimentos vão roubar deles o poder da unidade das orações, que por sua vez a Bíblia mostra que elas nem serão ouvidas. A Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se você e a sua esposa não estiverem em sintonia, você pode pedir qualquer coisa para Deus que as suas orações não vão ser ouvidas. É a Bíblia que está dizendo. Não adianta. O problema é que nós não temos tempo. A correria hoje é tão grande, não é? E essa correria é um dos maiores inimigos desse tempo de oração com o casal. A gente não tem tempo para nada na vida. A gente não tem tempo para poder separar um tempo para buscar o Senhor diariamente. Só que cada um, querido, precisa aprender a organizar o seu tempo para conseguir praticar isso aqui. Agora, quando eu falo de orar junto não é algo que os cônjuges conseguem fazer e precisam fazer só estando no mesmo ambiente. Eu estou falando de vocês dois orarem com o mesmo propósito. Seja um horário separado, mas ter os mesmos objetivos de oração.
Às vezes o marido está orando porque ele tem um sonho e a esposa está orando por outra coisa. Às vezes nem conversa dentro de casa. Às vezes o marido está orando para comprar um carro, a esposa está orando para comprar uma casa. Como é que vai ser esse negócio aí? Precisa ter sintonia. Então, querido, o importante é o casal aprender a fazer da melhor forma. Então, entenda uma coisa. Pastor, quando o senhor fala isso, por que o senhor quer? Eu quero que você entenda aqui a importância de você aprender a cultuar o Senhor em família. A você aprender a exercer uma liderança espiritual no lar, dentro da sua casa. Isso não tem dia, isso não tem hora. É todo dia. É diariamente. A gente precisa desenvolver o hábito de cultuar a Deus em família. E quando eu falo isso, a primeira coisa que isso envolve é o quê? É de você vir com a sua família para a igreja. Para cultuar o Senhor. É de você trazer o seu marido, trazer a sua esposa, trazer os seus filhos para a casa de Deus para cultuar a Deus. Aí talvez você fale assim para mim, pastor, mas o meu marido ele não serve ao Senhor. Tudo bem. Se você casou antes de conhecer a palavra de Deus, é tudo normal. Agora, se você é uma serva de Deus e casa com um marido não crente e amanhã ele não vai vir para a igreja, a culpa é sua. Você que escolheu isso para você. Da mesma forma o rapaz. E isso eram princípios bíblicos desde os dias do Velho Testamento. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 13. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Neemias 12, 43. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegraram com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que com o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. 1 Samuel 1, Eucana subia com toda a sua família para adorar ao Senhor. Escuta uma coisa, querido. Nós acreditamos que os pais cristãos, eles devem levar os seus filhos para a igreja. As famílias precisam entender que a salvação está na palavra de Deus, no nome de Jesus, no seu compromisso diário com Ele. A alegria da sua família não está em você comprar um carro novo, em você comprar uma casa nova, em você ter dinheiro para poder fazer uma viagem de final de ano com ele. Não. A alegria da sua família está em você servir ao Senhor junto com eles. Essa é a maior alegria. É melhor que os seus filhos cresçam no ambiente da igreja do que em um ambiente mundano que exalta o pecado e os prazeres da carne. É muito melhor. A gente lê lá no Evangelho de Lucas que os pais de Jesus levaram Jesus ao templo para ser apresentado. Depois que, quando aconteceu a festa da Páscoa, lá estavam eles também, Jesus estava com 12 anos ali mais ou menos, e perderam Jesus. Jesus estava lá no meio do povo ensinando a palavra de Deus. Isso mostra que Jesus ele cresceu em um ambiente onde ele era exposto ao ensino da lei o tempo inteiro. Jesus cresceu aprendendo. Jesus cresceu em um ambiente onde Deus reinava. O nosso problema é que nós queremos ver a nossa família abençoada, mas não tem Deus dentro das nossas casas. Os cônjuges não se preocupam com isso mais. A grande maioria. Agora, cultuar ao Senhor em família
também não envolve ir somente à igreja. Você pode fazer um culto também dentro da sua própria casa, com a sua família, por que não? Você pode fazer. Foi o que aconteceu com Cornélio, lá em Atos 10. Reuniram todos e chamaram Pedro. Lá no verso 33, a Bíblia mostra isso. E quando eles começaram a ouvir a pregação através da vida de Pedro, a família de Cornélio foi ricamente abençoada. Então, querido, entenda, além dos cultos na igreja, você pode também ter os cultos dentro da sua casa. Quando você leva a sua família para participar de uma célula junto com você, células são cultos nos lares. Tem louvor, tem oração, tem ministração da palavra, tem o derramado do Espírito Santo da mesma maneira. Você pode participar disso. Agora, por que eu estou trazendo essa palavra? Porque a negligência acerca desse assunto vai trazer consequências. Tem muita família hoje enfrentando problema. Não é porque falta dinheiro, é porque falta Deus. Tem muita família hoje passando problema, não é porque falta morar num lugar melhor, numa casa com mais conforto, é porque falta mais compromisso com o Senhor. Eu fico triste quando eu vejo às vezes as coisas e a dedicação das pessoas com tantas outras coisas e fazem com tanta alegria, mas para Deus é só o que sobra. As pessoas vão para festas, se divertem, saem, não medem esforços para isso. Mas para vir cultuar a Deus é de vez em quando dá, quando eu posso, quando sobra tempo. E aí você pergunta por que sua família está do jeito que está. É porque não existe vida de Deus dentro da sua casa. A vida de Deus que existe lá é só a palavra que você recebe no culto de domingo à noite. E aí você não abre uma Bíblia dentro da sua casa, você não ora, você não coloca uma música, você não tem um ambiente onde Deus reina. Agora eu quero que você entenda que o juízo de Deus para o cabeça do lar, ele vai vir. Você que é marido, abre bem os seus ouvidos porque eu vou te falar. Se você não conduzir bem a sua casa, amanhã, quando as consequências começarem a vir, não reclame. Amanhã, quando a rebeldia vier, a frieza espiritual vier na vida dos filhos, da esposa, não reclame. Talvez a culpa é sua. Porque começa a partir de você. A primeira palavra profética que Deus lançou e usou a vida de Samuel para falar foi contra a vida de Eli. Você conhece provavelmente essa história. Samuel, ele foi criado no templo ali por Eli. Ele era amado. E o que Deus mandou Samuel falar envolvia a casa de Eli, sobre a sua negligência no sacerdócio familiar. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 13: naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Abre bem os seus ouvidos porque eu vou te dizer aqui hoje. Eu falei tudo que eu falei para poder chegar até aqui. O Senhor, Ele trouxe advertências anteriores para Eli antes de enviar a consequência. Deus nunca manda consequência sem antes te alertar, sem antes te dar um puxãozinho de orelha através de uma pregação, sem antes te orientar através do seu pastor. E Deus tem falado com muita gente aqui.
Deus tem falado com muita gente. Conserta a tua casa, corrige essas atitudes, organiza a sua vida. E você está vivendo como se nada existisse. Amanhã, quando a coisa começar a desabar, não reclame, porque Deus não é injusto. Deus já te enviou alertas há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos. É você que não quer escutar. Eli conhecia o pecado dos filhos e não os repreendeu. Deixa eu te falar uma coisa, pai e mãe. Seus filhos podem até não te dar ouvidos, mas você tem a obrigação de repreender eles. Eu vejo pais hoje dentro da igreja aceitando cada coisa dentro de casa que é um absurdo. Faz vista grossa para namoro, que ele sabe que o filho transa com a namorada e ele não está nem aí. Finge de bobo. Uns namoros de hoje que não dá para entender, né? Eu fui fazer uma visita com a pastora numa casa, e quando nós chegamos lá, o namorado e a namorada do rapaz, 16 anos de idade, a menina beijando o rapaz e os beijos até estralavam. Eu lá na cozinha, sentado com o pai, sentado com um irmão que eu levei comigo, e a pastora na sala conversando. E aí os dois beijavam, e o rapaz punha a mão dentro do sutiã da menina para arrumar o sutiã dela, a alça, gente, na frente da mãe. Namorados hoje, que a namorada vai para a casa do namorado com as roupas que parece que se ela estivesse sem roupa não era tão indecente como está. E os pais não falam nada. Querido, isso não é costume da igreja aqui não, mas se você chegar lá em casa e bater na porta da minha casa, se eu tiver de bermuda, eu visto uma calça para poder te receber. Eles nunca vão me ver de bermuda. Primeiro que minhas pernas é feia. Parece um graveto. Só se eu estiver jogando bola, porque aí também não vou jogar bola de calça, né, gente? Uai, pelo amor de Deus. Aí, o pai, a mãe vê o filho dormindo com a moça dentro de casa, não fala nada. Ah, tadinho deles, pastor. É melhor namorar aqui, pastor. É. Mãe arruma um filho para você cuidar. Davi teve problema com seus filhos, e se você for estudar com calma a historinha de Davi, você vai perceber que Davi também foi negligente na criação dos filhos. Adonias, um dos filhos de Davi, assim como Absalão, se exaltou querendo usurpar o trono do próprio pai. Só que por detrás dessa atitude de rebelião, a Bíblia mostra a negligência de Davi como líder espiritual da sua casa. Lá em 1 Reis 1, capítulo 6, a Bíblia diz assim: jamais o seu pai o contrariou, dizendo a ele, por que você procede desse jeito? O pai via o filho fazendo as coisas e jamais confrontou ele o porquê que ele estava fazendo aquilo. Resultado? Lê lá para você ver a história que aconteceu. Se nós não queremos problema com a nossa família, tem coisa dentro de casa que precisa começar a ser organizada. Você, pai e mãe, está na hora de você começar a colocar umas regrinhas dentro de casa. Ah, pastor, isso não existe hoje mais, em pleno século XXI. Existe sim. Eu namorei com a Renata. Tinha hora para chegar. Se eu chegava, eu não podia nunca ficar dentro do carro com ela na porta de casa namorando. Vocês acham? Ah. Às vezes eu parava a moto na porta lá. Minha sogra, uma coruja no domingo quando a gente chegava. A minha era até um inimigo, se levantando contra eu. Eu nunca vi a minha sogra beber água tanto às 11 horas da noite. E ela levantava, pegava o copo de alumínio, pá, na pia. E aí eu falava com ela, pode entrar que sua mãe não está com sede de coisa nenhuma.
Já bateu o copo umas 4 vezes. Hoje o filho sai a hora que quer, chega a hora que quer. A mãe nem sabe onde é que o filho está, onde é que a filha está. Pode parecer careta uma mensagem como essa. Para você, eu não estou nem aí. Estou pregando aquilo que a Bíblia ensina e eu vou morrer ensinando sobre isso aqui, quer você me ouça ou não. Problema seu. Só que depois, quando as consequências começarem a vir, não reclame. Agora, para falar disso aqui também, já vou caminhar para o final. Pastor, por que às vezes acontece isso? Diga comigo assim, tudo que começa errado. Não, você não entendeu. É dizer com força, né? Diga comigo assim, tudo que começa errado, vai acabar errado. Glória a Deus. Eu já contei aqui, preguei sobre isso no casamento deles e preguei alguns domingos atrás sobre Davi e Mical. E eu dizia o seguinte, como é que você pode construir uma família com uma pessoa que não ama o mesmo Deus que você ama? Você está querendo problema para a sua vida. É o famoso julgo desigual que a gente fala aqui na igreja, não é? Pastor, só vai falar disso de novo? Vou, tem que falar, tem jeito de não falar. Só que agora eu não vou ficar só em Mical e Davi. Você já deve ter ouvido falar em um homem chamado Gideão. Quem aqui já ouviu falar de Gideão na Bíblia? Quase todo mundo. Gideão, ele foi bem sucedido em muitas batalhas militares. Se você abrir a Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, você vai ver o nome de Gideão lá também. Maravilha, hein, pastor? Glória a Deus. Mas Gideão, ele falhou em algumas atitudes no que diz respeito a lutas ou a situações pessoais. A Bíblia conta lá em Juízes capítulo 8 que Gideão, ele arrumou uma concubina. Quando Gideão arrumou essa concubina, ele não foi condenado por ter se envolvido com essa mulher. Só que os problemas familiares que vieram sobre a vida de Gideão por causa disso foram desastrosos. Gideão teve um filho, se chamava Abimeleque, e ele proclamou-se rei no lugar do pai. Depois. E ele lutou contra tudo o que era incômodo, o que era um obstáculo ao governo dele quando seu pai se foi e ele assumiu o trono. Gideão teve 70 filhos. Amém, querido? Fala para quem está do seu lado, se seu marido estiver aí, fala para ele, não dá para fazer mais. Tá. Escuta isso aqui. Gideão teve 70 filhos. Ele matou 69 dos seus 70 irmãos. Só sobrou um chamado Jotão. Os 70 meio-irmãos de Abimeleque, ele matou. Ele dividiu a nação. Ele destruiu aqueles que não se submetiam ao governo dele. Resultado, além dele matar os irmãos, acabar com a nação, voltar à idolatria, tudo de novo. Morreu com uma pedrada na cabeça de uma mulher. E aí, para ele não ser envergonhado, o que é que ele fez? Chamou um dos servos dele, falou, eu não posso morrer por causa de uma pedrada que uma mulher me deu na cabeça, enfia a espada em mim e me mata. Olha o tamanho da soberba daquele rapaz. Cuidado com quem você vai construir. Você solteiro, você solteira. Eu não me canso de falar isso, porque depois que casar não adianta, você tem que tolerar. Cuidado com quem você vai construir a sua família. Cuidado porque talvez o seu Deus não é o Deus dele.
E aí você vai ter problemas dentro de casa. Aí amanhã você vai ver destruição na vida dos filhos. Por quê? Porque o marido serve um Deus, a esposa serve outro Deus. Quem é o Deus do seu filho? Quem ele vai servir? O Deus do pai ou o Deus da mãe? Então, deixa eu te contar uma coisa, querido. Através da vida de Gideão, nós aprendemos que não importa o bem que nós façamos para o reino de Deus. O pecado de negligência espiritual dentro de casa, ele vai produzir sérias consequências. E escuta uma coisa, antes de você cuidar do reino, eu preciso implantar o reino de Deus dentro da minha própria casa. O que eu sou aqui no altar é reflexo do que eu vivo dentro da minha casa, dentro do meu casamento. Vocês quiserem conhecer quem é o pastor Diego, pergunta para a pastora Renata quem eu sou dentro de casa. Se eu tenho essa vida de oração, de compromisso, se eu honro com os meus compromissos, pergunta para ela. E aí eu concluo te dizendo o seguinte: a Bíblia mostra que a sua descendência e a minha descendência será bendita, amém? Seus filhos vão ser uma bênção do Senhor. Só que deixa eu te falar uma coisa primeiro. Será que a sua vida reflete Cristo sobre os seus filhos e a sua família? Quando seus filhos olham para você, eles veem Jesus nas suas atitudes, sua esposa, seu marido. Seu casamento é um casamento exemplar para os seus filhos? É duro a gente escutar essas coisas, né? Mas é verdade. Porque amanhã a gente vai querer dar lição de moral nos filhos. Ah, que moral, que credibilidade nós temos? A Bíblia diz que Deus mandou, em Deuteronômio 4, aquelas famílias contarem aos filhos e aos filhos dos seus filhos tudo que Deus tinha feito na vida deles. Deixa eu te contar uma coisa. Você tem experiências com Deus para contar para os seus filhos o que Deus já fez na sua vida? Que tipo de experiência você tem para contar? Que tipo de experiência você tem para chegar para eles e falar: Deus me visitou essa madrugada, me deu um sonho, me deu uma palavra. Olha, eu estava um dia vivendo isso e isso, e Deus veio, interviu na minha vida, Deus fez. Sabe, querido, eu fico às vezes preocupado de ver que tipo de igreja nós vamos ter amanhã. Se os seus filhos servirem a Deus como você serve, eles vão para o céu? Pastor, como é que eu respondo essa pergunta? É só você me dizer se você tem certeza da sua salvação. Que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja pensam que isso não passa de um discurso vazio, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. E eu fico imaginando o desespero daquelas pessoas batendo na porta da arca. Abre, Noé, não tinha jeito mais. E aí a maioria das pessoas estão dentro da igreja, vivendo uma vida como se pudesse tudo. Eu posso me divertir, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso namorar de qualquer jeito, eu posso viver de qualquer jeito, eu posso beber, eu posso me prostituir, eu posso ir para festas, eu posso fazer o que quiser. Claro, você pode tudo. Só que amanhã isso vai trazer consequências. Existem sim filhos que seguem caminhos diferentes dos pais, mas a maioria dos filhos seguem os seus exemplos. Vou te contar uma história e eu fecho aqui. Quando você lembra de Jacó, eu já falei sobre isso aqui. Quando se fala o nome de Jacó, o que é que vem à sua cabeça? Jacó era trapaceiro, não é o que todo mundo fala? Jacó era enganador. Jacó era isso, Jacó era aquilo. Tudo bem. Jacó teve um filho chamado José. José, ele se tornou governador do Egito, mas antes disso a Bíblia diz que José
parou dentro da prisão porque foi acusado de tentar assediar a esposa de Potifar. Olha o exemplo da vida de um pai, o tanto que é importante. José teve a oportunidade de se deitar com uma mulher que não era dele, mas eu acredito que naquele momento ele lembrou da vida do seu pai. Enquanto muita gente lembra de Jacó como um enganador, trapaceiro, José lembrou naquele dia e disse assim: meu pai trabalhou 14 anos para poder casar com a minha mãe. Como é que agora eu vou poder me deitar com uma mulher que não pertence a mim, que é de outro homem? José seguiu o exemplo do próprio pai. E ele não deitou-se com a mulher de Potifar, porque ele viu o exemplo do próprio pai em trabalhar para poder conquistar o amor da sua mãe. Você trabalharia 14 anos para casar com a sua esposa? Pastor, não trabalharia nem um dia, pastor. A Bíblia diz que ele trabalhou 14 anos. Foi enganado da primeira vez, trabalhou 7. Depois trabalhou mais 7, porque ele queria ela. 14 anos. Eu acredito que quando José teve a oportunidade de fazer, ele lembrou do exemplo do próprio pai dentro de casa. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Mas eu não quero orar só pelos pais, eu quero orar pelas famílias. Escuta uma coisa, querido. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus, Ele quer fazer algo extraordinário dentro da sua casa. Mas um conserto talvez precise acontecer aqui hoje. Você, pai, mãe, você sabe que atitudes você precisa ter para poder corrigir a sua casa. Você sabe muito bem. Presta atenção aqui. Você sabe o que você precisa fazer para poder organizar o seu lar. O problema é que a maioria dos pais tem medo de colocar norma dentro de casa. O que é que o filho vai pensar? Problema dele. Eu gosto muito de dizer aqui, eu vou falar de novo e eu acho que os pais precisam dar glória a Deus por isso. Enquanto o seu filho morar dentro da sua casa, quem manda lá é você. Ei, filhinho, se você tem 30 anos, piora ainda mais as coisas para o seu lado. Se você tem 35, 40, não sei quantos anos você tem. Se você mora com a sua mãe, o seu pai, quem manda na sua casa é o seu pai e a sua mãe. E não adianta você querer brigar, relutar, dar showzinho, ameaçar que vai sair de casa. Sai. Você vai ver o tanto que é difícil para você cuidar de uma família? Você vai ver o tanto que é difícil lavar roupa? É. Deixa eu te contar um negócio. Eu nunca saí de casa na minha adolescência sem arrumar minha cama. Eu arrumava minha cama todos os dias antes de ir para a escola. Pai, mãe, faz tudo pro menininho, né? É o benzinho, bonitinho do papai. Vai lá, acorda ele com carinho de manhã, leva o biscoitinho com leitinho quente pro menininho. Ai, me manda seu filho desse jeito mesmo. Né? Amanhã o casamento do seu filho está destruído porque os pais não ensinam os meninos a serem homens. As mães não ensinam as suas filhas a serem esposas. O tempo é agora. Se você quer ter uma família feliz, uma jornada feliz para a sua família, coloca Deus na frente dela hoje. Se você não sair daqui hoje decidido a buscar a Deus como deve buscar, a chegar em casa, pôr ordem na sua casa, fazer igual Jesus, pega um chicote hoje, chega lá, dá chicotada para tudo quanto é lado, bate a mão na mesa, mostra que você é homem.
Vou chegar lá em casa hoje, vou sentar com a pastora Renata, vou dar um tapa na mesa e falar, agora é assim. Ela está falando que é de vidro, vai quebrar. Eu bato na mão, então. Chega lá, pega a Bíblia, bate a mão a Bíblia na mesa, fala, a partir de hoje aqui em casa é desse jeito. Ninguém come sem orar. Ninguém vai dormir sem buscar a Deus. Nós vamos ler a Bíblia todos os dias aqui dentro dessa casa. E se não ler, vai desligar a televisão, eu vou tomar telefone. Eu quero ver todo mundo ler a Bíblia orando aqui. Sua casa precisa voltar a servir a Jesus como deveria estar servindo. Quer uma jornada feliz? Talvez algumas atitudes drásticas vão ter que ser necessárias. Agora, maridão, escuta aqui. Isso é papel seu, viu? Porque tem marido que fala assim, ó, pergunta, tudo é assim, né? Pergunta a sua mãe se pode. Se a sua mãe deixar. Ei, você é o sacerdote da sua casa. Decida junto com a sua esposa as coisas, mas você dá a última palavra. Você orienta e conduz espiritualmente a sua casa. Larga de ser frouxo. Honra as suas calças, rapaz. Vira homem. Fala para quem está do teu lado aí, vira homem. Não adianta você me olhar com cara ruim, não. Eu vou dormir tranquilo. Eu entreguei a mensagem que Deus colocou no meu coração. O que você vai fazer com ela é problema seu e da sua família. Vira homem, mulher. Vai. Fica de pé no seu lugar. Já chega, né?